Vocês perceberam que uma das coisas mais discutidas, principalmente depois da pandemia, como queixa das pessoas, e portanto abriu-se uma janela de pesquisa do porquê, né? É a memória. Incrível, né? Essa pandemia fez com que muita gente perdesse memória. Uma das doenças do século, o Alzheimer, a memória, pelo menos a memória a curto prazo, fica muito comprometida. O que é a memória? Você sabe que isso é atualmente um dos mais violentos e demandantes desafios da neurociência. Os neurocientistas querem saber onde se localiza a memória e se existe memória não localizada. Claro, no cérebro eles já detectam um núcleo onde a nossa memória espacial imediata se localiza, onde a memória acumulativa. Mas já se percebe que existe um nível de memória não localizada no cérebro, como foi descoberto também que a consciência não é localizada no cérebro. Quando você fala de memória, você fala de recordação. E o que é recordar? É lembrar duas vezes com o coração. É sempre outra vez. Cordis, coração. Recordação, uma ação que nos faz relembrar pelo coração. A inteligência do coração, hoje reconhecida cientificamente, desde que Dana Zohar, uma física quântica teórica, levantou essa lebre e disse que seria uma conquista enorme da humanidade o reconhecimento dessa inteligência, já que o coração tem uma quantidade de conexões neuronais extraordinárias e que essa inteligência do coração permite com que aflore o que temos de melhor, que a excelência humana vem dessa conexão com a inteligência do coração. Ora, se recordar é lembrar, outra vez, com o coração, a inteligência do coração está ligada a essa memória não localizada. Eu fiquei refletindo sobre isso e cheguei à conclusão que, na realidade, o que os neurocientistas estão buscando é dialogar com a alma. Por quê? Porque a alma traz em si a memória não localizada. Ela traz as memórias de tudo que nós já fomos. Mesmo antes de estarmos aqui. Como a gente não tem condição de saber onde a gente estava antes, eu digo racionalmente, onde você estava antes do seu pai ter encontrado sua mãe, ter inseminado o óvulo fértil dela e você se desenvolvido e virado uma pessoa consciente de ter consciência. Outra coisa, onde é que estava essa cadeira onde eu estava sentada antes dela ser essa cadeira? Você vai dizer, ela era uma árvore. Mas que árvore? Onde? No caso aqui meu,
como ela tem braços de ferro, estava na memória da Terra. Pois não são os minerais a memória dela? Por que numa doença que deteriora a memória, como é o caso do Alzheimer, quem é destruído é a memória próxima? Por que a memória longínqua não é afetada? Lembra-se coisas da infância. E se duvidar, vai lembrar coisa ainda mais remota ainda. Porque quando você tem uma deterioração neuronal, existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Teu cérebro se reorganiza para compensar as deficiências causadas pela morte desses neurônios e vai criando novas conexões. É como se o neurônio e os neuropeptídeos arrumassem um jeito de se conectarem para ir suprindo essa deficiência. Tanto é que as pessoas amputam um membro, por exemplo, uma perna, e continuam sentindo esse membro, que é o tempo que o cérebro pede para criar novas estruturas para te propiciar uma condição de saber andar de novo sem aquela perna. Então, se você levar isso até as últimas consequências, nós somos um banco de memória celular. Cada uma das nossas células tem memória. Cada uma delas conta uma história. Dessa grande biblioteca que nós somos e comungamos com outras em diferentes níveis de realidade. Memória é um caso muito sério. Porque esta memória, além do cérebro, não demora muito a ser, eu não diria captada, mas eu diria a se oferecer em comunhão para os neurocientistas, para facilitar não só infinitas maneiras de curas, mas facilitar a compreensão de que nós não somos, nós estamos num processo de ser. Não somos. Somos um vir a ser. Lembre-se disso.